Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de matemática, então levanta aí, senta bonitinho, que essa aula hoje vai ser interativa. Que isso, tia, interativa? Vocês vão ver, me acompanhem aqui. Então eu preciso que estejam com um caderno na mão, com um livro na mão, tudo bonitinho, para fazer os exercícios junto aqui com a tia e entender tudo bonitinho. Ok, então vamos embora. Bora lá, então o livro que vocês têm que estar em mãos é o volume 3, tá? Como eu já tinha falado, aula interativa. Que é isso? Eu quero que todo mundo esteja sentado, esteja com o material em mãos, anote as informações importantes no caderno e façam os exercícios que serão informados no decorrer do vídeo. Vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre multiplicação de frações e divisão também, tá? Como que a gente resolve frações que estão sendo multiplicadas? Então, digamos que eu tenho aqui 2 quintos vezes 1/3, tá? O pontinho ali é para representar a multiplicação, tá? Pode ser um vezes, um xizinho também, é a mesma coisa. Então, na multiplicação de fração, nós multiplicamos o número de cima vezes o número de cima, ou seja, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, eu tenho, 2 vezes 1, que dá 2, e 5 vezes 3, que dá 15. E tá feito, ok? Digamos que eu tivesse aqui 2 quintos vezes 3 oitavos. Tá? Eu vou multiplicar 2 vezes 3, que dá 6, 5 vezes 8, que dá 40. Joia? Mais um exemplo. 10 dozeavos vezes 5, pensar o número quarto. Multiplica 10 vezes 5, que dá 50, 12 vezes 4, que vai dar 48. Ok? Simples assim. Quando acontecer de aparecer números inteiros ou mistos, olha só o que a gente tem que fazer. Digamos que esteja assim: 2/3 vezes 5. Tá? Quando não tiver, o número for inteiro, não tiver denominador, o denominador é 1, ok? E aí a gente vai multiplicar 2 vezes 5, 10, 3 vezes 1, 3, tá? Da mesma forma que se vier antes. 7 vezes 8 quintos. Não tem nada aqui no denominador, vai ser 1. 7 vezes 8 dá 56. 1 vezes 5 dá 5, tá? Agora, se for número misto, se tiver assim, 1/4 vezes, tá? Eu vou botar esse pontinho para vocês se habituarem a usar o pontinho. 2 1/3, por exemplo. Primeiro, eu preciso transformar esse número misto em uma fração. Então, vai ficar 1/4 vezes. Aí, eu vou multiplicar, 2 vezes 3, que dá 6, mais 1, que dá 7. Vai ficar 7/3 aqui. Aí, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 3, 12. Vamos fazer outro exemplo de número misto. Se fosse assim, 6 sétimos multiplicado por 2 quartos, tá? A gente primeiro vai transformar esse número misto em fração, 7 vezes 1, 7, com mais 6, 13.
13 sétimos, tá? Porque o denominador continua o mesmo. Quem não lembra como transformar número misto em fração, olha a nossa aula anterior ou olha o videozinho que a tia colocou lá no grupo, depois da nossa aula anterior, tá? Logo em seguida. Aí eu vou poder multiplicar. O número de cima multiplica pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 13 vezes 2 dá 26 e 7 vezes 4 dá 28. Ok? Agora, vocês vão aí, vão fazer o exercício da página 41, número 2. Página 41, número 2. É o exercício que vocês vão fazer agora, tá? Aí tem multiplicação, tanto de número inteiro por fração, quanto de número misto por fração. Então, vocês vão fazer exatamente o que a tia acabou de explicar aqui. Dá um pause agora, ou se ainda não entendeu, volta o vídeo, ouve de novo o que eu acabei de falar, faz o número 2 e volta porque a gente vai continuar. Então, dá um pause agora, vai fazer o vídeo. Vai fazer o vídeo não, vai fazer o exercício. Depois me despausa aqui pra gente continuar. Agora, continuando, vamos falar da técnica do cancelamento, tá? O que é isso? Digamos que você tem assim, ó, 20 30avos para multiplicar por 25 40avos, tá? Como que a gente resolve? É a mesma coisa, multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Porém, com a técnica do cancelamento, a gente vai simplificar isso. Sempre que a gente for simplificar, a gente vai simplificar. Deixa eu mudar até a cor da minha caneta. Um número de cima, tá? Um numerador com o denominador da outra fração, ok? Então, por exemplo, 20 e 40. Todos dois a gente pode simplificar por 2, por 4, por 10 e até por 20. 20 dá para dividir por 20, 40 também dá para dividir por 20. O 20, se eu dividir por 20, vai ficar 1. Então, esse 20 aqui, ó, a gente vai botar o 1 aqui. E o 40, se eu dividir por 20, vai dar 2. Percebam que eu dividi tanto o numerador da primeira fração como o denominador da segunda fração, eu dividi pelo mesmo número. É como se eu estivesse simplificando, ok? Agora, vamos olhar o 30. Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Vamos olhar o 30 e o 25. Os dois podem ser simplificados pelo mesmo número? Sim, porque tanto 30 quanto 25, eles estão na tabuada de 5. Eles podem ser divididos por 5. O 25, se eu dividir por 5, dá 5. E o 30, se eu dividir por 5, dá 6. Agora, nós temos uma outra fração aqui. Ó, que fração é essa? 1/6, que está multiplicando por 5 meios, ok? E aí fica mais fácil da gente simplificar, ó. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 2, 12. Ok? Vamos pegar aquela fração. Tem uma fração que nós usamos aqui anteriormente. Vou usar essa aqui, 2/5 vezes 3/8. 2/5 vezes 3/8. Se a gente olhar ali, ó, tanto aqui quanto aqui, nós temos números pares. Se são pares, dão para ser divididos por 2. Então, tanto o 2 quanto o 8 eu posso dividir por 2. O 2, se eu dividir por 2, vai dar 1. E o 8, se eu dividir por 2, dá 4. Perceba que o 5 e o 3 não dá para a gente simplificar. É só não simplificar, tá? Então, a primeira fração, ela vira 1/5. E aí, vai multiplicar por 3/4 da segunda fração, ok? E aí, ó, quando a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, dá 3/20. Como eu usei aquela mesma fração, vamos voltar lá. Aqui a nossa deu 3/20. Aqui, ó, não tinha dado 3/20, tinha dado 6/40. Por quê? Porque essa fração, ela não está simplificada. Se a gente simplificar isso aqui por 2, ó,
6 dividido por 2 dá 3 e 40 dividido por 2 dá 20. A gente encontra o mesmo resultado. Então, essas multiplicações que eu fiz aqui no início, a gente não simplificou. Então, normalmente, a gente tem que simplificar depois no final. E aí, aqui, com a técnica do cancelamento, a gente já simplifica desde o início, tá? Então, nessa técnica do cancelamento, vocês têm que tentar observar o máximo de opções que vocês têm de simplificar, tá? Isso agora, de novo, vai dar pausa e vai lá fazer na página 42 o número 6, que é exatamente usar a técnica do cancelamento. Vou só dar mais um exemplo aqui, porque no número 6 tem assim. Ó, digamos que tivesse assim, ó, 5/6 vezes 18 décimos vezes pensar 20 terços, tá? Olha só, a gente tem que sempre olhar, e a gente tem 3 frações que estão multiplicando, né? A gente tem que sempre olhar um de cima com um de baixo. Então, por exemplo, de cara a gente pode olhar aqui, ó, 5 e 10. Os dois podem ser simplificados por 5, concordam? Tanto 5 dá para dividir por 5, que dá 1, e o 10, se eu dividir por 5, vai dar 2, tá? Aqui, ó, o 6 e o 18, a gente pode simplificar pelo 6. 6 dividido por 6 dá 1, e o 18 por 6 vai dar 3. Então, aqui nós temos, ó, 1 sobre 1, aqui, ó, nossa fração 1 sobre 1, vezes 3 meios, e a última que a gente não mexeu em nada. Percebe, ó, que aqui tem 3 e aqui também tem 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, tanto aqui quanto aqui a gente encontra 1. E aqui, ó, 2 e 20 dá para simplificar por 2, porque os dois são pares. 2 dividido por 2 dá 1 e 20 dividido por 2 dá 10. Olha quanto vai dar isso, ó. 1 vezes 1 vezes 10 vai dar 10. 1 vezes 1 vezes 10, 10. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E aí, que fração é essa? 10 dividido por 1, que dá 10. Então, essa multiplicação toda aqui, se vocês fossem fazer 5 vezes 18 vezes 20, depois 6 vezes 10 vezes 3, ok? Ia dar um número super grande. É mais fácil simplificar. Então, vá fazer agora o número, na página 42, o número 6. Dá pause e vai lá. Daqui a pouco você volta. Agora, vamos fazer divisão de fração. Na divisão de frações, gente, preste atenção. Digamos que eu tenho aqui, ó, 2/8 para dividir por 4... Aí, dividir. Por 4 terços, tá? Como que eu resolvo isso? Na divisão de fração, a gente pega a primeira fração e repete ela aqui. Primeira coisa, repetir a primeira fração. O sinal de divisão, ele não vai existir, ele vai ser substituído pelo vezes. E essa fração aqui, que é a segunda fração, a gente vai utilizar o inverso dela. O que é o inverso dela? O número que está aqui embaixo, no denominador, ele vem para o numerador. E o número que está em cima, no numerador, ele vem para o denominador. Ok? Aí a gente multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 4, 32. Ok? E aqui, ó, simplificando, a gente pode simplificar por 2, porque os dois são pares, vai dar 3/16, tá? Só observando uma coisa, se a gente fizesse técnica do cancelamento aqui, ó, deixa eu mudar a cor, olha só, 2 e 4, os dois poderiam ter sido simplificados por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e o 4 dividido por 2 dá 2. Quando a gente multiplicasse, a gente já ia encontrar direto, ó, 1 vezes 3, 3, 8 vezes 2, 16. Já encontraríamos direto o resultado, ok? Deixa eu só apagar aqui para fazer mais opções com vocês. Ó. Vamos fazer aqui, ó. 1/5
dividido por 4/10, ok? A gente pega, ó, repete a primeira fração. Então, a primeira fração, ela se mantém a mesma, tá? O sinal da divisão passa a ser sinal de multiplicação. E a segunda fração, ela muda de posição. Então, o 4 estava em cima, vai ficar embaixo, e o 10 que estava embaixo fica em cima. E aí, a gente pode multiplicar. Ó a técnica de cancelamento aqui, ó. O 5 e o 10 podem ser divididos por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1, e o 10 dividido por 5 dá 2. E aí, aqui eu posso multiplicar, ó. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 4 dá 4, 2 quartos. Também dá para ser simplificado aqui, hein? Que vai ficar o quê? 1/2, ok? Vamos fazer outra opção aqui. Deixa eu botar outra caneta. Ó, digamos que fosse 7/3 dividido por 1/4, ok? Vou repetir a primeira fração, 7/3, vou multiplicar, tá? Ou é o pontinho ou é o vezes, assim. E eu vou inverter a segunda fração. Então, ó, o 1 que estava em cima vai ficar embaixo e o 4 que estava embaixo ficou em cima. E aí eu vou multiplicar. 7 vezes 4, 28. 3 vezes 1, 3. Tá feita a nossa fração, ok? Vou pular para o próximo. Divisão de fração com número inteiro ou misto. Então, vamos lá. Mesma coisa, gente. Precisamos transformar em fração. Então, o número inteiro, digamos que eu tenha 5 dividido por 1/4, tá? Então, eu preciso transformar esse primeiro número inteiro aqui em fração, tá? Então, vai ficar 5 sobre 1, né? Porque a primeira se mantém. E aí, eu passo a multiplicar pelo inverso aqui. O 4 vai para cima, 1 vai para baixo. Então, se eu multiplicar 5 vezes 4, 20. 1 vezes 1, 1. Isso aqui é a mesma coisa do que o próprio 20, tá? Vamos fazer outro. Vamos fazer ao contrário. Primeiro aparecendo a fração, dividindo por um número inteiro, tá? Então, ó, eu tenho o primeiro aqui, que eu tenho que manter, né? Na divisão, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quando não tem nada embaixo, quem está embaixo é o número 1. O inverso disso vai ser 1/5, ok? Então, eu multiplico quem está em cima por quem está em cima, o que está embaixo por quem está embaixo. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 5 dá 15. Chegamos à nossa resposta. Se fosse um número misto, 2, 1/3, que divide por 4, tá? Primeiro, eu preciso transformar esse número misto numa fração. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7/3, ok? O que era multiplicar, dividir passa a ser multiplicar. E aqui, ó, um número inteiro. O denominador, então, tem que ser 1. O de baixo fica em cima, o de cima fica embaixo. E aí, a gente multiplica. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 4, 12. Ok? Façam agora, ó, página 43, número 9. Página 44, número 11. E página 45, número 15. É rapidinho, façam aí de novo. Pause, depois volta pra tia. E agora vamos a probleminhas. Eu preciso que vocês abram o livro para acompanhar junto com a tia aqui nessa página. Então, ó, página 41, nós vamos fazer a número 3, entender esse probleminha que tá aí. Tem assim, em um restaurante, 4/5 dos funcionários são casados. Entre os casados, 3/4 não têm filhos. Então, olha só, os funcionários foram divididos, né? 4/5 são casados. E 3/4 desses casados não têm filhos, ok? Que fração corresponde ao número de funcionários que são casados e não têm filhos? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber 3/4 desses 4/5 que a gente tinha. Vamos entender bem aqui, ó. É como se eu tivesse pego todos os funcionários. Tô meio tortinho, né? Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5.
Como se eu tivesse pego todos os funcionários e dividido eles em 5 grupos, né? 5 pedaços aqui. Porque diz que 4/5 são casados. Significa, ó, que esses aqui, ó, são os casados. Ok? Significa que o quê? Se 4/5 são casados, 1/5 são os solteiros. Ok? Aí fala que dos casados, entre os casados, ou seja, entre esses aqui, 3/4. Então, a gente vai pegar os casados, ó. Os casados estão aqui, ó. Dividido aqui. Esses são os casados. Certo? Ó, tirei daqui. Só desenhei aqui a parte. Esses são os casados. Desses aqui, 3/4 não tem filhos. Deixa eu rapidinho apagar isso aqui. 3/4 não tem filhos. Então, eu peguei os casados, estava aqui, dividi eles em 4, eles já estão em 4 mesmo, e 3/4 não tem filhos. Então, esses aqui, ó, 3/4, tá? Eles não têm filhos. Esse 1/4 aqui tem filho. Esse tem. Esses 3/4 não tem, tá? Só que a gente quer saber, ó, entre o número de funcionários que são casados e não tem filhos. Então, a gente quer saber esses 3/4 dos 4/5. Como que eu resolvo isso? 3/4 vezes 4/5. Ok? Se eu quero saber uma fração de outra fração, eu multiplico as duas frações. Então, aqui, ó, 3 vezes 4 e 4 vezes 5. E a gente encontra o resultado. Porém, olha um detalhe aqui, ó. Tanto 4 dá para dividir por 4, quanto 4 dá para dividir por 4, né? 4 dividido por 4 vai dar 1, então aqui vai ficar 1 e 1. Então, ó, 3 vezes 1 dá 3 e 1 vezes 5 dá 5. Significa que 3/5 dos funcionários dessa empresa não têm filhos, ok? São casados e não têm filhos. Vamos agora na página 42, o número 4. Diz assim: na escola em que André estuda, 5/8 dos alunos são meninas. Pensem bem, 5/8 são meninas. Significa que os outros 3/8 são meninos, né? Dessas o quê? Dessas meninas, 2/3 vão a pé para a escola. Que fração do total de alunos representa o número de meninas que vão a pé para a escola? Então, a gente quer saber esses 2/3 de meninas que vão a pé representa em relação ao total de alunos. Então, olha só, os alunos aqui, ó, que são meninas, representam 5/8, tá? A gente quer saber quanto que representa as meninas que vão a pé. Sendo que vão a pé, 2/3 das meninas vão a pé. Então, ó, de novo, vou multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Posso fazer direto ou então eu já posso simplificar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Multiplico. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 3 dá 12. Significa que 5/12 são as meninas que vão a pé para a escola. Vamos para o próximo. Página 43, número 10. Diz assim: observe as figuras e responda as questões propostas. Então, aí a gente tem 2 retângulos, né? Um está dividido em 5 partes. E o outro tem o mesmo tamanho. E está dividido em 10 partes. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teoricamente, tá, no livro de vocês, na verdade, está bem dividido, né? O meu não tá. Aí o primeiro tem 2 pintados aqui. E o segundo tem um pintado só. É isso? Aí tem assim, na letra A: o que podemos afirmar sobre os inteiros representados na figura? Eles representam o mesmo inteiro, né? A figura, o retângulo inteiro, ele representa o mesmo valor inteiro, tá? Nessas duas figuras aqui. Agora, na letra B, tem o seguinte: quantas vezes 1/10, porque isso aqui, ó, representa 1/10,
e esse aqui 2/5, certo? Quantas vezes 1/10 de uma figura cabe em 2/5 da outra? Então, olha só, quantos pedacinhos desse aqui cabem aqui, ó, nessa parte pintada? Se vocês repararem, aí no livro de vocês vai dar para reparar melhor. Se vocês repararem assim, ó, vão caber 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tô só fazendo só para vocês visualizarem, tá? Então, ó, o 2/5 termina aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, cabem 4 desse. Como que eu poderia fazer isso? Aí, acho que na letra C pede para fazer a conta, né? Eu teria que pegar isso aqui e dividir nesse pedaço, para eu saber quantos pedacinhos desse cabem ali dentro. Então, eu teria que pegar 2/5 divididos por 1/10. Ok? E como que a gente resolve divisão de fração? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 10 sobre 1 aqui. E aí a gente multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, ok? Ó, dá para simplificar aqui por 5, ó. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. 10 dividido por 5 deu 2. E 5 dividido por 5 deu 1, ok? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1 é quanto? 4. E a gente já tinha visto aqui, ó, que cabiam 4, ok? Só que aqui é na forma de continha, né? Agora vamos para página 44, número 12. Diz assim, em um supermercado vende pacotes de 1/4 de café, de quilo de café. Quantos desses pacotes são necessários para obter equivalente a... Então, aqui na letra A, a gente quer 8 quilos de café. Cadê meu mouse? 8. Na letra A, a gente quer 8 quilos de café. Imagina, gente, que eu estou indo no mercado, eu sou viciada em café. Imagina que eu estou indo no mercado e eu quero comprar café. Eu preciso levar para casa 8 quilos. E os pacotes que tem lá são de 1/4 do quilo, ok? Quantos pacotes eu vou ter que comprar? Eu vou ter que vou pegar 1, 2 e vou ficar contando? O que eu sei? Como que eu sei? Eu vou pegar 8 quilos e dividir por 1/4, para eu saber quantos pacotes eu vou precisar. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? 8 vezes 4, 32. Quando não tem nada aqui embaixo, ó, é 1. 1 vezes 1, 1. Significa que eu preciso de 32 pacotes de café, ok? Na letra B, está assim. Eu quero comprar 3 meios de café. Primeira coisa, gente, transformar esse 3 meios aqui em número misto. Esse número misto aqui em fração. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7 meios, ok? Então, é a mesma coisa. Eu preciso levar 7 meios aqui para casa. Como que eu sei quantos eu preciso? Vou pegar 7 meios e dividir por 1/4. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. 7 vezes 4 é 28, 2 vezes 1, 2. Aqui, ó, 28 dividido por 2 dá 14. 14 pacotes. Tia, tem que dividir ou eu posso deixar 28 sobre 2? Tem que dividir. Quando o número de cima dá para dividir pelo número de baixo, ou seja, quando é uma fração aparente, a gente tem que fazer a divisão, tá? Opa! Agora, vocês vão fazer aí, página 42, número 5, página 43, número 7 e 8, 44, 13, 14, 45, 16. Vocês só precisam me entregar esses exercícios até meio de 20, na verdade, né? Precisam me entregar até meio de 20, mas entrem no Zoom, porque lá a gente vai tirar mais dúvidas sobre esse conteúdo, tá? Então, se vocês ficarem ainda com dúvida aí em relação a como entender o probleminha, alguma coisa assim, lá no Zoom vai ficar claro isso. Ok? Beijo, até daqui a pouco.